coração e para todos. Bom dia de novo, pessoal. O pessoal do Facebook está entrando novamente, né? Dá um tempinho para que eles possam entrar, né? Então eu adoro louvar. Miguelzinho. Foi muito gostoso, né? Louvor com o Bruno. O pessoal está entrando devagar, dá um tempinho para eles reconectarem pelo Facebook. Essa manhã amanheceu um dia mais frio, gostosinho, né? Para ficar em casa, preparar aquela pipoca de tarde, ver um filme, ler um livro. E hoje eu queria meditar com vocês sobre... Eu nem combinei nada com o Bruno, né? Ele cantou aquele louvor, me ajuda a melhorar. O que a gente pode fazer para melhorar, né? A gente precisa da ajuda do Senhor, mas a gente também precisa crescer, né? A gente precisa se desenvolver com a ajuda do Senhor. A gente pede ajuda a Ele, mas a gente também precisamos ter atitude, né? E aí queria ler dois textos. Deixa eu colocar o texto aqui que a Cecília me pediu da outra vez. Vamos ver se eu vou acertar. Provérbios 16 e versículo 9. No verso 9. Vamos ver se vai dar certo aqui. Para fixar. Não deu certo não. É Provérbios 16, 9. E se eu clicar aqui em cima, nada aconteceu. Bom, Provérbios 16, 9, ele fala assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Vamos reler de novo. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. E aí, pulando lá para o 21, 5, Salomão fala assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Salomão foi um dos reis mais ricos da época dele, né? E vinham outros reis consultar a ele, pedir opinião a ele. Então eu gosto muito de ler Provérbios. Tem muitos conselhos muito bons, né? E aqui ele está falando sobre planos, né? O primeiro ele fala: no seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. E no 21, 5 ele fala que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. E assim, muitos têm sonhos, os sonhos nos motivam, né? A gente sonhar nos dá motivação. E muitos só sonham, outros sonham e planejam, outros nem sonham nem planejam, vão levando a vida, né? Cada um no seu estilo, no seu ritmo, na sua forma de viver, né? Não tem certo, não tem errado. Mas planejar é bom, como a gente viu aqui, né? É um conselho que Provérbios dá, que Salomão dá através de Provérbios, falando que aquele que planeja bem, né? Bom dia, Chico. A voz do Bruno estava mais alta. Eu falei, mas a voz do Bruno é mais alta e mais potente, né? A minha voz não tem a voz do Bruno, não. Vamos ver se eu consigo melhorar aqui. Ficou melhor, Flávia? Vê se está mais alto, vou chegar mais próximo. A gente sonhar, a gente desejar coisas motiva a nossa vida, né? E ainda mais agora que parece que está tudo meio parado, mas não está parado, né?
a Terra está rodando em torno de si mesma, a Terra está rodando em torno do Sol, então nada parou, né? E a vida continua. E a gente precisa continuar sonhando, né? Amém, Danivan. A gente precisa continuar sonhando, né? Tendo sonhos. E para a gente realizar os sonhos, é bom planejar, né? Porque às vezes, se a gente não planeja, às vezes não sonha, tem a impressão que a vida passou. Não sei se vocês já tiveram algum dia essa impressão, a vida passou e eu não fiz nada, parece que eu não saí do lugar, né? E ainda mais agora na quarentena, todo mundo em casa, os que precisam ficar em casa, né? Os que podem ficar, tem essa sensação de que a vida está passando e que não fez nada. Mas mesmo em casa a gente pode sonhar, a gente pode ter planos, a gente pode crescer e a gente pode fazer coisas, mesmo estando em quarentena, né? A gente pode pensar em o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar. Porque às vezes a maior preocupação de hoje é se vai ter o ano letivo, vai ser interrompido ou não, se vai valer ou se não vai, se vai perder, se não vai. Mas você já parou para pensar que outros anos já foram perdidos da nossa vida e que a gente não cresceu e que não evoluiu, né? E a gente ficou reprovado aí nos relacionamentos, ao se relacionar com as pessoas. Mais um ano se passou e eu fui reprovada no quesito relacionamento. Eu fui reprovada no crescimento, no relacionamento com Deus. Fui reprovada no crescimento da fé. A gente pode ser reprovado em vários requisitos da nossa vida. Então, por isso a gente precisa estar checando, verificando o que preciso melhorar, né? Eu trabalhava com consultoria e já participei de vários projetos em empresas grandes. E às vezes chegava, a frase que eu mais escutava das pessoas era a seguinte: mas a gente aqui sempre fez assim. Ok, né? Se estivesse dando certo, eu não estaria lá, porque eu trabalhava com consultoria, né? Então, a gente precisa, às vezes, dar uma mexida, mudar, fazer diferente, né? Porque senão tudo passa, a vida passa e a gente fica no mesmo lugar. E a vida é como na escola, né? E a escola não repete de ano. Então, se a gente fizer sempre do mesmo jeito, a gente vai repetir de ano. Eu lembro que teve uma amiga que falou o seguinte: eu já tenho 20 anos que eu estou seguindo o evangelho, mas eu tenho a sensação de que eu estou no mesmo ponto, no mesmo lugar, como se 20 anos atrás, de quando eu comecei a seguir o evangelho. E aí eu comentei com o Denis, o nosso pastor, né, sobre isso. E ele falou assim: é porque ela repetiu de ano 20 vezes. Ela sempre fez, ela está no 29º ano, como se estivesse no primeiro ano. Eu achei essa frase, eu guardei para minha vida, né? E eu penso sempre nisso, né? Que a gente precisa melhorar, como diz aquela canção que o Bruno cantou, Me Ajude a Melhorar, e a gente precisa buscar melhorar, né? No mundo empresarial, as empresas que trabalham tem programa de qualidade, eles usam o PDCA, o ciclo do PDCA, né? E o PDCA é uma sigla, né? Que foi criado esse ciclo na década de 20 por um físico, um engenheiro físico, mas ele só foi implementado mesmo na década de 50. Foi posto em prática, né, quando os japoneses começaram a usar também, que um americano criou. E o que é esse ciclo de PDCA? É uma sigla, né? O P é planejar, é o planejamento. Então a gente tem um sonho. Para que a gente consiga realizar, né, primeiro a gente precisa checar o que eu preciso fazer. Eu preciso fazer um treinamento para que eu consiga realizar esse sonho, né? A gente está em casa, mas hoje tem vários treinamentos online, desde costura, cozinha, até curso superior universitário online, né? O EAD.
Então tem várias coisas que a gente pode fazer para desenvolver, mesmo estando em casa, né? Eu preciso melhorar minha saúde, então tenho que buscar um exercício físico, a academia está fechada, mas tem aí os profissionais que estão dando aula pela internet também, então tem como a gente desenvolver, melhorar a saúde estando em casa, né? Se planeja, busque, pesquise, faça pesquisa, coloque prazo, é bom colocar prazo, né? Não, isso não pode assim, também nos deixar agoniado, aquela coisa que eu tenho que fazer. Não, se não conseguiu, ok, mas a gente precisa assim, pelo menos dar uma direção para a nossa vida, para gerar motivação, para a gente se motivar, né? Gerar vida, para ficar motivado. Então, o que eu preciso fazer? Checa, pesquisa, faz pesquisa, lista, né? Faça perguntas. Por que eu preciso disso? Por que eu preciso fazer isso? Né? Eu preciso melhorar meus relacionamentos com as pessoas, o que eu posso fazer, o que eu tenho que buscar para melhorar meu relacionamento com as pessoas, o que eu tenho que buscar para melhorar meu relacionamento com Deus, eu tenho um assunto que eu tenho interesse, o que eu preciso melhorar para me aprofundar naquele assunto, né? Então, faça perguntas a si mesmo, comece a descrever, ver, buscar, para começar a colocar em prática, né? Esse é o P do PDCA. O D do PDCA, que é o do, né? Em inglês é o fazer, o executar, é botar em prática aquilo que a gente planejou, aquilo que a gente pensou, aquilo que a gente sonhou. Né? Então eu já pensei, busquei, eu vi o treinamento que eu preciso, eu vou lá e começo a realizar, começo a fazer. Né? Porque assim, às vezes não adianta, como a gente estava conversando sobre a rota, não adianta conhecer Jesus, não adianta saber quem é Jesus, conhecer toda a história dele no detalhe, mas se a gente não pratica, se a gente não segue, né? Eu só olhando o caminho, estou olhando a rota, mas olhar a rota, olhar o planejamento, não nos leva aonde a gente quer chegar. A gente precisa executar, a gente precisa fazer, a gente precisa seguir Jesus, fazer como ele fez, né? Então esse é o do PDCA. O P é o plan, de planejar. O D é o da execução. Então eu leio a palavra, eu aprendo, mas eu preciso executar, eu preciso pôr em prática. Eu gosto de determinado assunto, eu leio, me interesso, me aprofundo, mas eu preciso pôr em prática aquilo que eu estou aprendendo, né? Que aí assim está evoluindo. Mas, e frequentemente a gente precisa checar, que aí é o C do PDCA, que é o check, né? E a gente, constantemente a gente precisa estar avaliando, verificando, olha, isso que eu estou fazendo está trazendo bons resultados? Isso não está me agregando nada na minha vida, não está adiantando nada. Então vai lá, arrisca, né? Procure avaliar, tirar as lições aprendidas, porque nem tudo que a gente planeja dá certo, né? E a gente não pode ter medo de errar, a gente tem que aprender a conviver com as falhas, com as derrotas, né? Steve Jobs, ele sempre falava isso. Ele falava que assim, a gente precisa tentar, né? A gente deu erro, a gente precisa aprender a trabalhar com as frustrações, né? Deu erro, ok, faz diferente, faz de novo. Esqueci o nome dele que fez a lâmpada, nossa, ele até ele chegar na lâmpada, Thomas Edison, né? Até ele chegar na lâmpada, ele fez milhões de protótipos. Então ele não desistiu, ele persistiu. Então a gente errar, ok, tudo bem, errou, ou então assim, botou algo na lista que não devia ser, não devia estar ali. Quando você está checando lições aprendidas, né, esquece, tira. Aí chega a um outro ponto, que é o action, que é o A do PDCA. A gente viu o P, o C, o D, agora o A, que é a ação. O action do PDCA é o replanejamento. Isso que eu fiz aqui não está me levando a nada, então tiro da lista, né? Se
preciso, eu deixei brechas, eu fiz errado, então eu vou refazer, eu vou fazer de novo, de uma forma diferente, então eu vou replanejar. O action é o replanejar. E aí, às vezes, nesse replanejar, eu já tenho um novo plano, já estou me motivando de novo a fazer diferente. Então, é esse ciclo que vai nos motivando a agir, a viver, né? Porque se a gente vai só vivendo sem ter sonhos, sem planos, às vezes aquilo vai deixando a nossa vida tão cansada, né? Pesada. Tem pessoas que gostam, mas ok, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Mas se a gente puder ter sonhos, puder ter planos, fazer planos, verificar se, executar esses planos, verificar se o que a gente está fazendo está indo bem, né? Tá tendo bom resultado. Se não tiver, esquece, tira, troca, faz de novo. Né? E aí assim a nossa vida vai crescendo, a gente vai crescendo. Assim é com Deus também. A gente precisa ter essa prática com Deus, crescer, melhorar. A salvação, ela não é uma coisa estática. Conheci Jesus, sou salva. Ok, mas a gente precisa desenvolver a salvação, a gente precisa melhorar, né? Então a gente precisa pedir ao Senhor, Senhor, me ajude a melhorar, né? Se na hora de checar, ver que deu errado, reveja, e aí continue fazendo os porquês, as práticas dos porquês, né? Por que eu estou fazendo isso? Isso aqui, por que eu desejei isso? Às vezes a gente viu, desejei, mas não tem nada a ver, então tira, joga, começa de novo, faz de novo. O importante é não ficar parado, né? A gente tem um plano a seguir, executar, corrigir, mas aí vem a cerejinha do bolo agora. A cereja do bolo, ela está lá em Provérbios também, lá, meditando lá com o nosso rei Salomão. E agora é Provérbios 6, verso 3. Provérbios 6, versículo 3. Que ele fala assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Lê de novo, ó. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha aí, essa é a cereja do bolo. É a gente consagrar ao Senhor os nossos planos, os nossos sonhos, aquilo que a gente deseja, né? Quando a gente fala em planos, às vezes a gente pensa isso, Provérbios 16, 3. Né? A gente leu o 16, 9, o 21, 5 e agora o 16, 3. E fala, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. É a cereja do bolo. Essa é a cereja do bolo. É a gente consagrar ao Senhor tudo o que a gente faz. Né? Em gestão de projeto, quem já trabalhou com gerenciamento de projeto, sabe que o principal fator para um projeto dar certo é ter um bom sponsor. Né? O sponsor, quem é o sponsor? O sponsor é o patrocinador. Então, um projeto, para ele ser bem sucedido, ele precisa ter um patrocinador forte, um patrocinador que consiga financiar aquele projeto, que consiga colocar aquele projeto para andar. Né? Se não tiver um bom patrocínio, esse projeto pode estar dado ao fracasso. Então, um bom patrocinador influencia nos nossos projetos. E quem deve ser o nosso patrocinador no nosso projeto de vida? É Deus, né? Deus, ele precisa ser o sponsor do nosso projeto. Sem Deus, sem ele como sponsor do nosso projeto, ele pode dar errado. É isso que Salomão está falando aqui, ó. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Às vezes a gente tem planos, está tão animado, tão contente com aquele, motivado com aquele plano, que a gente esquece de apresentar ele para Deus.
né? Antes de começar tudo. A gente só vai entregar para Deus, só vai lembrar dele lá no cheque. A gente está checando que deu errado, viu? Já deu, apresentou o problema. Aí a gente chama Deus para participar do nosso projeto. Aí já é tarde, né? Então a gente precisa envolver o sponsor do projeto desde o início. Ele tem que ter participação ativa no nosso projeto de vida, desde o início. Que a gente pensa, vou envolver, como é que eu vou envolver Deus no meu projeto? Dando um dízimo, dando uma oferta, né? Aí tá bom, né? Vou dar um dízimo e faço tudo sozinho por minha conta e risco. Não, a gente precisa envolver Deus no nosso projeto como um todo, porque tudo que a gente faz deve ser para Ele e por meio dele, né? Tudo que a gente faz na vida deve glorificar a Deus. Tudo, as pequenas coisas, né? Às vezes a gente pensa, quando pensa em projeto, pensa em coisas a longo prazo. Não, tem projetos a curto prazo, projetos para um mês, projeto para 2 meses, projetos para 6 meses, né? Não, a gente não pode, não existe projetos só de 5 anos, de 4 anos, 10 anos, não. A gente pode planejar coisas para curto prazo também. Então, tudo que a gente planeja, tudo que a gente pensa, sonha, a gente precisa envolver esse sponsor. O sponsor precisa ser Deus no nosso projeto de vida. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Sou humano, só sei errar. Me ajude a melhorar. Foi o louvor que Bruno cantou hoje, né? E a gente nem combinou nada. Então, Deus precisa ser esse sponsor. Olha, a Lê chegou aí. E essa semana teve um meu Instagram de uma pessoa que está fazendo brownie. No início eu não reconheci quem era. E achei fantástica a forma como ele estava apresentando o produto que ele está vendendo. Ele envolvendo o projeto dele de venda de brownie, né? Então, e como ele está apresentando o chocolate como uma fonte de energia, e comparando com Deus, que é a nossa fonte de energia, e ele envolvendo Deus em todas as postagens que ele faz, né? Ele envolvendo Deus no projeto dele de venda do brownie, né? Então, assim, quando a gente tem um projeto para a nossa vida, um projeto pessoal, não deixa para envolver Deus tardiamente, não. Não envolve Deus só também com a oferta e com os dízimos do projeto, não. Procure ver como você vai glorificar a Deus, como que você está glorificando a Deus com as atividades que você está executando, com aquilo que você está fazendo, com esse sonho que você tem, como é que você glorifica a Deus com os seus sonhos, né? Salomão, ele fala isso lá em 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. É a gente convidar ao Senhor para ser o sponsor, patrocinador do nosso projeto, desde o início, desde a fase lá de levantamento, de planejamento. A gente já tem que envolver o Senhor, como eu glorifico a Deus com esse sonho, como eu glorifico a Deus com esse plano, como eu vou glorificar ao Senhor com isso que eu estou desejando fazer, né? Para tudo na nossa vida, a gente precisa colocar o Senhor como sponsor. É o sponsor da nossa vida, é o patrocinador da nossa vida, ele é o Criador. Amém? Então, que a gente possa não repetir de ano, pedir a Deus que a gente repita de ano, né? Como aquela menina que falou para mim, que ela tinha a sensação de que estava há 20 anos, conhecia o Evangelho há 20 anos, e ela tinha a sensação de que estava no primeiro ano. É porque ela repetiu de ano 20 vezes. Não cresceu, não evoluiu. Então a gente precisa crescer em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa buscar o crescimento, buscar evolução, buscar desenvolver, né? Assim como a nossa salvação. A gente precisa buscar crescimento e desenvolvimento também. Porque senão a gente vai ter essa sensação de ser o mesmo, né? A gente vê, eu acompanho várias pessoas, né? Discipulo algumas,
E eu vejo umas assim que em tão pouco tempo de conhecer o Evangelho, como cresceram rapidamente, conheceram a palavra, e outros que conheceram o Evangelho muito antes, ainda estão na mesma forma, no mesmo ponto, do mesmo jeito. São salvos sim, mas quando a gente cresce, quando a gente evolui, a gente tem qualidade de vida, a gente se aproxima mais de Deus, a gente fica mais parecido com Cristo, né? Aquela história do caminhar olhando para Jesus, que não basta olhar a rota, não basta olhar o caminho, é preciso seguir o caminho. A gente conhece e tem que praticar, precisa colocar em prática. E colocar em prática é viver como Jesus viveu, é fazer como Jesus fazia, né? É amar como ele amou, é morrer como ele morreu. Né? Ontem a gente estava jogando nas trilhas de Jesus em família, né? Pelo vídeo, por vídeo, chamada. E aí teve uma questão que era essa, né? Que fala assim, tome a tua cruz e siga-me, né? Que às vezes a gente pensa, quando a gente pensa nessa passagem, pegue a sua cruz e siga-me, a gente acha que pegar a cruz é pegar os nossos problemas, né? A nossa carga, nosso problema e seguir. Não, pegar a cruz é sinônimo de morte. Naquela época, quando se falava em cruz, a cruz significa morte. Então é a gente morrer, matar o nosso eu, é morrer e viver como Cristo, né? Ele morreu por nós. Nós precisamos morrer para o mundo e nascer de novo, fazer diferente, é a mudança. Olha aí o action do PDCA, né? A gente pratica esse PDCA na vida, às vezes sem sentir, a gente já faz isso, sem conhecer, sem saber que ele existe, a gente já pratica esse ciclo, né, de melhoria contínua, sem a gente ter conhecimento, a gente está praticando, mas que a gente possa buscar essa melhoria, praticar esse ciclo, né, de melhoria, planejar, fazer, checar, replanejar na nossa vida pessoal, na nossa vida com Deus, para que a gente possa estar sempre motivado com a vida, para que a vida não passe e a gente tenha aquela sensação de que a vida passou e a gente ficou parado no mesmo ponto, né? E que a gente possa ter o Senhor como sponsor dos nossos projetos de vida, né? Que a gente possa ter o Senhor como nosso patrocinador, o patrocinador da nossa vida, como aquele que nos dirige e envolvê-lo em tudo o que a gente faz desde o início. Não espera dar problema, não espera dar errado para envolver Deus, não, para pedir socorro a Ele. Já envolve ele desde quando aquilo começa a ser apenas um sonho, né, na nossa mente, já começa a envolver Deus, né? E sonhe sim, é bom sonhar, e nunca é tarde. Às vezes as pessoas pensam que a vida já passou, já estou com a idade avançada. Eu li um livro chamado De Volta para a Corrida, de um pastor que ele pastoreou uma igreja de mais de 3.000 pessoas, era uma igreja muito grande, e ele já estava cansado, já estava idoso, e ele achou que agora já deu, tá bom, vou para casa, vou ver meus seriados, vou ficar só no sofá. E aí Deus começa a falar com ele através da palavra, e ele começou uma nova etapa da vida. Escreveu livros, ficou muito conhecido por vários livros, tanto que eu estava lendo o livro dele, né? Esse livro, ele conta essa retomada, né? Então ele já estava com a idade avançada e teve, a partir dali, outros projetos, criou tantas coisas, fez coisas maravilhosas, né? Já com idade. Então nunca é tarde para a gente recomeçar, nunca é tarde para sonhar, nunca é tarde para planejar, nunca é tarde para colocar em prática aquilo que a gente sonhou e planejou, nunca é tarde para rever, verificar o que a gente precisa jogar fora, o que a gente precisa mudar, né? Que muitas coisas a gente precisa mudar, mas a mudança ela requer atitude,
requer força, energia e garra. Então, que o Senhor possa nos ajudar a melhorar, que o Senhor nos dê força para continuar caminhando e fazendo coisas novas, fazendo coisas diferentes, né? Para a gente estar aí motivado e tendo o Senhor Jesus como o nosso sponsor, Deus como nosso sponsor do projeto, porque eles é que nos ajudam, né? É o Espírito Santo que mora em nós, que habita em nós, é que nos impulsiona a ação. Então, que a gente possa ter isso em mente. Senhor, seja o sponsor, seja o patrocinador da minha vida, para a honra e glória do Senhor. Amém? Espero que essa palavra tenha abençoado vocês e que possa ajudar a vocês nesse período de quarentena e fora de quarentena também, a se motivar e a voltar no caminho, voltar a trilhar, porque nunca é tarde para sonhar, né? A Ana está falando que tem um louvor, nunca é tarde para sonhar, da Fernanda Brum. Então, que a gente possa viver, né? Ter vida, se encher de vida, ter vida plena, sonhar. Não deixe de sonhar, não. Continue sonhando, se motive, faça coisas novas. Amém? Amém. Eu recebo isso, eu quero também continuar sonhando, planejando, agindo e mudando, né? A gente precisa mudar sempre, fazer sempre as mesmas coisas, às vezes nos deixa enfadado e impede o crescimento. Então vamos melhorar, vamos mudar. Amém. Glórias e louvores a ti, Senhor, assim disse Flavinha. Amém. Glória a Deus, que o Senhor possa nos ajudar, né? Então eu vou orar para a gente estar terminando, e que a gente possa ficar com essa palavra, não só olhando para ela, não só ouvindo, mas que a gente possa pôr em prática, né? Busque crescer, busque treinamento, busque leitura, busque conhecer o que é do seu interesse, busque um relacionamento com Deus maior, né? Então, vamos crescer, vamos passar de ano, não vamos ficar reprovado, nós vamos passar de ano em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar, glória a Deus por essa palavra, Senhor, que a gente possa recebê-la, eu mesmo possa receber esta palavra no meu coração. Me ajuda, Senhor, a melhorar, assim como ajuda, Senhor, cada irmão que está me ouvindo, Pai. Ajuda eles a melhorar também, e que a gente não esqueça de colocar o Senhor como sponsor, como patrocinador dos nossos projetos, Pai. Que o Senhor possa ser o primeiro na nossa vida, que a gente possa buscar em primeiro lugar o teu reino e a justiça, para que todas as demais coisas possam ser acrescentadas na nossa vida. Deus, nos ajuda a vencer esse período, nos ajuda a passar de ano nas nossas vidas. Não nos deixe ser reprovado ano após ano, sem saber nos relacionar, sem saber viver como o Senhor viveu, sem fazer as mesmas coisas como o Senhor fazia, Pai. Então nos ajuda a crescer em Ti, nos ajuda a crescer em graça, nos ajuda, Senhor, porque o Senhor não quer sacrifício, mas o Senhor quer misericórdia, que a gente possa ser misericordioso para com os próximos, que a gente possa, Senhor Jesus, olhar para o outro com um olhar de misericórdia, e que a gente possa ajudar o outro a melhorar também, que a gente possa ser canal de vida na vida dos nossos irmãos, de quem está próximo de nós, Pai, daqueles com quem a gente tem contato, que a gente possa gerar vida para as outras pessoas também, e que a gente possa viver esse ciclo de melhoria contínua na nossa vida, nos impulsionando até o dia que a gente venha a nos encontrar com o Senhor. Isso é que tudo e que nós viemos a fazer, que a gente venha a fazer para a tua glória, que para o teu reino, que a gente não se esqueça de envolver o Senhor em todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia para todos vocês. Que a gente possa ter uma semana crescendo em graça, crescendo em Cristo. E aplicando esse ciclo de melhoria contínua na nossa vida pessoal, na nossa vida com Deus, na nossa vida em geral.
porque a nossa vida é única, né? Tudo deve envolver Deus. Tudo envolve Deus na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Uma boa semana para todos nós.